Boa noite, boa noite. Agora sim, gravando. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela presença aqui de todo mundo ao vivo mais uma vez. Estamos com mais uma aula do nosso curso. Na aula passada, a gente falou sobre ouvidorias, né? Falamos bastante sobre isso. Então, hoje a gente tem outros temas aqui para falar e muito para ouvir vocês hoje aqui, tá bom? E o assunto que a gente vai começar a falar é o assunto da comunicação. E a ouvidoria, de certa forma, ela já é uma forma de comunicação, né? A gente está o tempo todo ouvindo das pessoas as demandas e fazendo as solicitações, né? Também está comunicando o que está sendo feito. A gente já começa a comunicar também, né? Dessa forma. E quando eu me envolvi no trabalho comunitário aqui, eu vi que essa comunicação ela tá presente o tempo todo, desde o começo, quando a gente começa a conversar com as pessoas, né? Sobre o bairro, sobre a quadra, sobre a associação, no caso, né? E tantos assuntos que vão surgindo, né? Então, de forma muito natural, já já eu passo, tá, Clodoaldo? Levantou a mão, eu vou passar aí para abrir a fala para todo mundo, tá bom? E de forma muito natural, né? A gente foi vendo algumas formas para melhorar essa comunicação, não só com as conversas, né? No dia a dia, até pela correria de todo mundo, mas pela praticidade do mundo digital, né? Então, os grupos de WhatsApp estão a mil, né? Então, tenho certeza que todo mundo aqui está em vários grupos de WhatsApp. Quem puder interagir aí no chat, enviando, quem está em muitos grupos, eu já estou saturado, tem grupo demais, saí de um monte aí, não consigo acompanhar. Mas quando a gente está na comunidade, é natural ter esses grupos, né? Então, a gente criou um primeiro grupo, que era os moradores da quadra. E deu super certo, né? Mas logo no começo a gente percebeu que o grupo precisava de regras de boa convivência, porque começo tudo legal, as pessoas entrando, todo mundo empolgado, mas foi surgir o primeiro assunto mais polêmico, aí deu briga, aí a gente teve que, opa, temos que criar regras de boa convivência. Mesmo com as regras de boa convivência, às vezes tem alguns probleminhas, a gente tem que fazer mediação, né? Então, isso é normal, né? Anos de eleição, assim, geralmente dá algumas brigas, também a gente tem que fazer umas mediações, né? Então, é isso aí. Mas é muito importante, né? Esse canal aí, né, à disposição, mas saber utilizar, saber que vocês, como administradores de grupo, também têm responsabilidade, né? Deixar claro isso para as pessoas também, porque muita gente fala ali, coloca um monte de coisa, né, sem pensar, e até problemas, conflitos, processos, brigas acontecem, né, por causa de um mau uso, né? Então é muito importante tomar bastante cuidado com isso também. Eu queria ouvir de vocês, vamos fazendo por parte essa comunicação, como está aí os grupos de WhatsApp de vocês nas comunidades? Tem muito grupo aí? Então, tem algum? Não tem? Quem puder, por gentileza, compartilhar, falar algo. Aqui a gente, enquanto vocês vão, alguém vai se inscrever aí para falar, aqui a gente foi criando vários temáticos. Começou com esses moradores da quadra, que era geralzão, depois começou a surgir grupo de segurança, relacionado à segurança, tem membro até da polícia nesse grupo, naquele projeto de rede de vizinhos protegidos, né? A gente foi vendo que foram surgindo grupos. Pessoal do parquinho, mães e pais, as famílias interessadas aí no parquinho, conectar as crianças nos eventos, etc. Pessoal dos pets, cachorro, enfim, esses grupos foram surgindo também, e aí isso é muito bacana. Eu vou ouvir de vocês aí, o Jerry levantou a mão, fica à vontade. Eu levanto a mão logo primeiro para falar primeiro para parar com a vergonha, né? Aí aqui eu tenho muito grupo, tem grupo de família, grupo de amigos, né? Dois de amigos, dois de família, chácara. Aí tem de empresa que eu já trabalhei, tem também de condomínio que eu morei, aí vai, futebol. Agora política tá entrando uns, se não me engano, uns 6 grupos, só por causa da política, né? Que a gente participa aqui das campanhas. Aí o negócio vem crescendo. Agora o grupo que mais me deu trabalho é o da família. Controlar a turma lá é difícil. Aí eu fui ficar como administrador, eu tenho que puxar a pessoa como é que fala? No privado, né? Aí eu tinha a prima minha falando, quem é esse povo aí que eu não conheço? Quando eu vi, tava saindo todo mundo. Eu fui colocando um por um de volta. Falei, ó, esse grupo aqui, a intenção
nem só falar, mas tem que se manter aqui para manter o contato, né? Da marca é família, porque ele já quase não vai, não vê. Aí quando coloca num grupo a pessoa sai, fica difícil até para marcar alguma coisa, né? Mas aí, ixi, confusão dá demais. Futebol, tinha grupo de futebol que dava muita confusão. Até grupo de livro, filme. A pessoa vai comentar uma coisa lá, outra pessoa não entende direito. Se mete na conversa, quando vê dá confusão também. Mas é assim, aí. Ou você fica calado e não deixa o negócio correr ali, ou se for conhecido muito íntimo, você puxa a pessoa no canto, conversa, né? Tenta manter a pessoa no grupo. É assim que quem tenta manter o grupo vivo ainda. É verdade, bacana, Jé. Obrigado aí por compartilhar. É verdade, tem que ter essa mediação aí, é muito importante mesmo, né? E grupo de família dá muito trabalho mesmo. Acho que todo mundo aí se identifica com a tua fala, né? E esses grupos, essas regras de boa convivência, como eu falei, elas são importantes e mesmo assim as pessoas às vezes não respeitam. Imagina se não tiver, né? Aí que fica complicado mesmo, né? É, Alguém gostaria de comentar aí como estão nos bairros, quadras das comunidades de vocês em relação aos grupos? Ninguém? Pode enviar no chat também. É, Mas tem muitas coisas boas também no grupo, né? O pessoal consegue, por exemplo, grupo de segurança para alertas, é, poder alertar o pessoal em situações de emergência, assim, é muito interessante. Aí no grupo geral o pessoal faz muitas trocas, né? Às vezes trocas de serviço, ajudas, compartilham iniciativas bacanas também. Tem muita coisa boa, né? E aí o Jair tinha falado algo de má interpretação, tomar bastante cuidado. Muita gente interpreta. Uma vez eu vi num grupo, a pessoa respondeu algo com em caixa alta, a outra respondeu, por que está gritando? Aí começou uma briga só porque estava em caixa alta, até explicar que não era, que a pessoa errou ali, né? Mas só para vocês verem, um detalhe tão pequeno que deu um problemão. Então, a falta de comunicação, a comunicação um pouco conturbada, ela pode prejudicar bastante. E uma boa comunicação facilita muito, né? Então, isso também é transparência, a gente está comunicando tudo, todas as ações, tudo que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante. Aqui não pegou o Telegram, a gente tentou fazer para dar mais opção, não pegou. Não sei se alguém tem uma experiência aí com o Telegram, mas aqui na quadra ficaram mais nos grupos de WhatsApp mesmo, né? A gente criou o Instagram também da quadra, que é muito legal. Tem muita gente que não quer estar em grupo, mas vê as coisas pelo Instagram. Com o Instagram a gente consegue fazer muitas postagens variadas do espaço, né? Divulgar os eventos, as melhorias, né? Então é muito interessante, dá para compartilhar por lá também. E eu recomendo vocês criarem um e-mail. No caso, quando tiverem com a associação de moradores, né? Porque a gente precisa separar bem aqui o nosso CPF e o CNPJ, né? Então, a partir do momento que vocês estão com a associação de moradores, é bom ter o e-mail da associação, não misturar nada, receber no seu e-mail pessoal, né? Uma recomendação aqui. É bom que fica ali de histórico também para outras gestões. Tem a possibilidade de usar um drive, né? Para armazenar as coisas ali dentro desse espaço, né? Documentos, fotos, enfim, o que vocês quiserem. Inclusive até a própria prestação de conta, por exemplo, a gente coloca tudo bonitinho, os associados têm acesso quando quiserem, né? Então esse espaço é muito bom de ter também e vocês fazerem a comunicação de forma oficial também, né? Por e-mail, em vez do e-mail pessoal de vocês, na questão de ouvidorias que a gente já tinha falado, ou qualquer tipo de comunicação, né? Tem outras formas também, né? Tem Facebook aqui na quadra, não pegou muito, sim, o pessoal tá mais no Instagram mesmo. Não sei aí nas comunidades de vocês, puderem ir falando também, se tem Instagram ou Facebook ou qualquer outro tipo de rede, né? Além do WhatsApp que a gente falou. E outras formas de comunicar, para lugares que tem condomínios, tem elevadores, tem espaços para colocar no elevador, né? Murais de aviso, aí tem que ter de apoio para os síndicos, né? Autorização para poder comunicar coisas importantes. Aí eventos e algumas situações, panfletos, cartazes, placas, o pessoal faz placas educativas, é uma forma de comunicar também, né?
desde um recolha fezes de animais, e aí a logo da associação, por exemplo, né? Mas tomar muito cuidado nessas placas para não colocar, por exemplo, o grupo de vocês de WhatsApp ali com QR Code ou algo do tipo. Se colocar um QR Code, recomendo colocar para a página do Instagram ou para um site, se tiverem, né? Porque colocar grupo ali, você não sabe quem pode entrar num grupo, né? Então, a ideia do grupo da comunidade, da quadra, do bairro, ser uma coisa ali de vocês saberem quem estão, né? Senão qualquer pessoa entra, vocês não sabem quem, tá? Mas são formas de comunicar também. E, claro, imprensa, né? Em eventos e problemas também, como a gente falou na ouvidoria, às vezes dá para acionar a imprensa, muita gente consegue resolução, né, de problemas aí pela imprensa, mas dá para divulgar também iniciativas bacanas, né? É, passo para vocês aqui, quem quiser compartilhar situações vividas em WhatsApp ou na comunicação aí, por gentileza, vamos participar, seja falando ou por chat. Ó, a Solange falou, tem vários grupos. O Eric levantou a mão. Oi, Eric, fica à vontade. Depois eu leio as mensagens aqui. Boa noite, pessoal. Bem, Bom, eu não participo de grupo comunitário aqui, né, da quadra, por enquanto, né? Mas eu tenho participado do projeto Tempo de Plantar e foi bem interessante, sim. A gente conseguiu mobilizar muita gente pelo Instagram. Para fazer o plantio no dia 7 foram mais de 100 pessoas que a gente conseguiu mobilizar para fazer. Inclusive, agora no próximo domingo, a gente está fazendo uma mobilização para chamar o pessoal para fazer a manutenção, né? Só que o trabalho não é muito convidativo e eu acho que está um pouco difícil, porque é para fazer o coroamento das plantas com a enxada e tal. Aí o pessoal ainda não tem se manifestado. Mas assim, pessoal, eu percebi que o pessoal ele gosta de se engajar assim nessas questões ambientais aqui na região. Então foi uma experiência interessante, o pessoal gostou. Futuramente eu pretendo me envolver mais nesses assuntos comunitários da quadra. É por isso que eu estou aqui, inclusive, para aprender, pegar a experiência de vocês, para depois participar mais. legal, Eric, bacana. O Templo de Plantar é muito bom. A gente já fez aqui na quadra vários plantios com o pessoal da região. É um projeto muito bacana. E aí, essa parte de trabalho pesado, aí muita gente não pode, né? Compromisso, dá umas alergias aqui, não pode. Normal, né, Eric? Mas assim, tem gente que aparece na hora também, né? Às vezes o Sim, pessoal. sim. Mas se tiver 5 pessoas, já dá para fazer alguma coisa. Exatamente, e é como a gente falou, né, pessoal? O trabalho comunitário a gente tem que fazer de coração, porque se ninguém está fazendo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, mesmo que vai só um ou dois ali, né, Eric? Vocês estão ali fazendo Sim, porque estão querendo fazer aquilo, tem um propósito ali. Então, sim, isso com que certeza. é muito importante, né? Ó, o Sim. pessoal levantando a mão aqui, quem mais levantou? Tô vendo no chat aqui, deixa eu ler as mensagens no. O Yuri falou muitos grupos e tretas, risos, grupo da rua, grupo da quadra, grupo da cidade. Cada temática tem um grupo, risos também. É comum, né? Danilo disse, eu tenho um grupo comunitário que só trabalha na agilidade de demandas, o resto é de vendas e um de associação de moradores. Esse grupo de venda é muito legal, funciona bastante, tem muitas trocas muito boas, né? Indicações aí de serviços que o pessoal na própria comunidade local ali, o comércio local, e empreendedores e bons serviços mesmo de indicação, né? Sempre são muito valiosos, muito bom. A Thaís disse que não, ainda não tem grupo. Beleza. É, mas é bom, meu pessoal, eu recomendo bastante. A gente tá com um monte de grupo aqui, né? Mas são importantes. Um deles, assim, da prefeitura comunitária, eu percebi que eu tinha que fechar ele, fechar no sentido de virar um grupo só para comunicados, porque eram comunicados importantes, que às vezes a gente colocava no de moradores, que é aberto para diálogo geral, e eles perdiam. A gente botava um comunicado importante, o pessoal vinha com 1.000 figurinhas, trocava o assunto tal, e, por exemplo, uma pessoa foi picada, a pessoa alérgica foi picada, porque a gente avisou a questão da abelha, e se perdeu por 100 mensagens de figurinha, não sei o que, a pessoa não viu. Um simples detalhe, mas que a gente conseguiu filtrar melhor isso, né? Organizando. Então, o grupo ali fica só para comunicados oficiais, fica organizado, você acessa em qualquer momento, né? A gente manda ali, manda para. E manda no grupo de moradores também, circula, quanto mais gente ali, mas como ali é aberto.
A gente percebeu isso e é interessante. Então, tem muita gente que não quer ficar em bate-papo, às vezes quando dá polêmica, dá briga, não quer, mas quer estar informado. Então, tem mais gente nesse grupo para receber as notícias e estar por dentro, né? E o tempo todo a gente tá com o canal aberto por aqui. Eu uso muitos formulários de Google Form, né? De opinião, para ver sugestões das questões. E nisso o e-mail, como eu tinha falado, ajuda muito, que tem isso já disponível, né? Nos drives, tem formulários, vocês podem fazer e boas interações aí com o pessoal. E nessa parte de comunicação também, e eu já falando aqui algo e passar como uma tarefa para vocês, tá? Quem quiser, claro, não é uma tarefa obrigatória, mas é uma tarefa que eu acho que é muito importante fazer e tem a ver direto com essa comunicação. Eu comecei a fazer um diagnóstico em um projeto para a quadra. E nessa comunicação com as pessoas, ouvindo as pessoas, quais as sugestões, o que você acha que pode melhorar? Era unânime, por exemplo, a reforma do parquinho. O parquinho estava detonado, insalubre, todo mundo, a gente ouvindo no parquinho. Então, eu fui fazendo esse diagnóstico no Word mesmo, um documento, colocando fotos, mostrando todos os problemas que tinham ali, os potenciais espaços e ações da quadra também. Eu comecei a montar isso, e isso foi muito importante, pessoal, na hora de avançar com a associação de moradores, que as coisas vão fluindo, né? É momento de estatuto, de aprovar para registrar, não é só aquela documentação ali burocrática, não, são muitas pessoas, muitas conversas, né? Muitos diálogos, muitas questões a serem vistas aqui. Então, esse diagnóstico, esse plano de gestão, plano que vocês, como quiserem chamar, eu acho ele muito importante. Então, fica aqui como tarefa vocês fazerem isso aí na quadra no bairro de vocês. Colocando no papel, o que pode melhorar na minha quadra no meu bairro? Falta lixeira, e lixeiras estão destruídas, tá cheio de buraco, e não tem parquinho, a quadra de esportes ninguém consegue usar, tá caindo. Enfim, cada quadra, a roçagem aqui não acontece, estou tendo entulho que só. E fezes de animais no campo, enfim, problemáticas temos milhares. Então, desafio a vocês colocarem no papel esse diagnóstico, como é que está o bairro e a quadra de vocês, tá bom? Então fica aí de tarefa, eu vou enviar no grupo depois um trabalho desse que um aluno fez, né? Que ele fez na quadra dele, que ficou bem legal, ele autorizou assim para compartilhar, ele caprichou assim, colocando as fotos, né, as coisas para melhorar. E isso foi crucial assim para a associação. O pessoal viu, né? Materializou uma coisa, vocês falarem, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Coisa quando a pessoa vê em um projeto escrito, assim, isso dá mais seriedade, dá um profissionalismo, né? Você visualiza ali, as pessoas começam a acreditar mais, assim, né? Mas claro que tem que cumprir também quando vocês começarem a fazer, porque senão ali só vai ter sido promessa, né? E teoria. Então é um grande desafio também. Mas eu recomendo vocês fazerem isso, tá? E ouvir a comunidade é muito melhor. Se tiverem tempo aí para conversar com o pessoal, ouvir as demandas, isso é muito bom, né? Vocês vão ver que tem muitas ideias que vão surgindo, e a gente, quando é líder comunitário, tem que estar ouvindo a comunidade, senão a gente não é líder comunitário, a gente só é um líder autocrático, um líder fechado, um líder solitário, né? Então é muito importante ouvir as opiniões, até porque é um coletivo, é uma comunidade, né? Você vai estar ali à disposição para uma rua, para uma quadra, para um bairro, vai ter o quê? 100 pessoas, 300, 1.000, tem condomínios de 5.000, 6.000 pessoas, enfim. Varia muito a quantidade de pessoas, mas é para o coletivo ouvir. E como a gente falou, né, as pessoas, de forma geral, são campeãs em reclamar, em solicitar, em pedir, mas assim como o Eric falou que fogem para os mutirões, também para a participação o pessoal foge. Cargos voluntários, comunitários, nossa, dá uma alergia generalizada. Pouquíssimas pessoas querem, né? Pontualmente, alguma coisinha ali que ela vai poder te ajudar e olhe lá, né? Então, quando a gente se coloca à disposição, tem que saber que isso acontece, mas não por isso não deixar de estar conversando com o pessoal o tempo todo. Acho que não faz sentido, né? Você está ali como um líder solitário, né? Às vezes acontece porque as pessoas não querem ajudar e você não vai deixar de fazer, lógico, mas estimulo vocês a estar em contato com a comunidade. E não é fácil, tem muitos pensamentos muito diferentes, né? Tem assuntos bem polêmicos, trazem muita divergência. Então, é conversar, dialogar ao máximo, chamar reuniões, né? E tentar acalmar aí o pessoal, principalmente nos problemas.
Abro aqui para alguém, por gentileza, que gostaria de compartilhar algo relacionado a esse assunto, do grupo ou da comunicação como um todo. Fiquem à vontade, hein, pessoal? Mas legal quando vocês participam aí, falem, mandem, escreve, fala, fica à vontade. A dinâmica é para a gente trocar mesmo. Ninguém? WhatsApp, tudo certo? Beleza. Telegram, pergunto, Telegram, alguém teve alguma experiência? Alguém usa Telegram aqui? Deu certo ou não? Ninguém? Instagram. Estou perguntando item por item agora. Instagram. Alguém já está com algum Instagram da comunidade? Pergunta, tem pessoas aqui que estão em associação, né, de moradores. Tem? Matheus, tá? Pode falar, Matheus. A Esther respondeu aqui que não usa o Telegram. Aqui também não pegou, Esther. A gente tentou criar, não deu certo. Só tá no Instagram e WhatsApp aqui, na quadra. Instagram, legal. Aí quem quiser compartilhar aí também no chat os Instagrams, né? Fiquem à vontade. Instagram é muito bom, né? Registro aí de foto. É, muita gente usa o Instagram hoje em dia, é uma forma muito boa de pertencimento ali, dá para postar coisas legais. Tem gente que só posta problemas, demandas, é só ouvidoria, né? Mas dá para postar tanta coisa legal, né? Educativa também, informativa, chamar para os mutirões, para os eventos, né? E até coisas históricas da quadra do bairro, né? Eu acho que é interessante. Às vezes a gente lança uns TBTs aqui, a gente pega fotos antigas nos espaços, o pessoal manda, a gente coloca, é bem legal, né? Marca um pouco a história, os cenários vão mudando também, né? É uma forma boa aí de ir comunicando. Alguém mandou no chat aqui, deixa eu ver. O Matheus falou, participa de um grupo de uma ONG onde direto avisa que está fazendo doação, alimentos, verduras para a comunidade. Bacana. Danilo, para não acontecer isso de informações importantes serem perdidas em meio a outros comentários, abri um canal no WhatsApp, mas aí segue moradores e não moradores. E os telefones são ocultos pelo WhatsApp e quem tem acesso é só o administrador posta. É isso aí, é nesse formato mesmo. Bacana, igualzinho, legal. Stélia eu tinha lido, que tem o Instagram. Solange também não tem Telegram. Matheus disse que só temos o Instagram para eventos, que é feito para as crianças da quadra. Não consegue falar. Mas o dia dá certo para estar dialogando. Ah, beleza, Matheus, tranquilo. Mas legal que vocês divulgam os eventos, muito bacana. Vanessa diz: o WhatsApp do Instagram dá para ter foco bacana e ficar de olho nos programas que as pessoas ofertam. Muito bom. A gente fez um jornalzinho da quadra também, muito legal. Começou com o diagnóstico, né? Com o sonho, e depois o jornalzinho é a realização do sonho, né? A gente atualiza ele. Tava tentando atualizar com mais frequência, mas perdeu um pouco. Assim, a gente faz uma vez por ano um caprichado assim com todas as ações, mas o tempo todo, tudo que surge, a gente vai divulgando em tempo real, né? No Instagram e WhatsApp, que são os nossos canais aí, o e-mail quando a gente precisa também utilizar, né? Ofícios, comunicações oficiais mesmo ali, e até nas ouvidorias estão registrados o nosso e-mail aqui. A Vanessa, o GR falou, participo. Opa, perdi aqui. Participo do WhatsApp do condomínio. Muita informação importante. Bacana. O Eric falou, manda o link do jornal para a gente ver. Sim, eu vou enviar o jornal para vocês depois também. Eu vou enviar o diagnóstico de um aluno que eu tinha comentado para sugerir aí para vocês fazerem o de vocês. Pode ser como tarefa ou já de forma estratégica, tá, pessoal? Para quem quiser fazer aí a associação de moradores, já vai servir bastante para vocês, né? E o jornalzinho vocês vão ver depois que pode inspirar aí para comentar as coisas da quadra do projeto de vocês, né? A gente fez numa estética mais jornal, mas ele é digital, né? Bem colorido, assim, ficou bem bacana. Vou compartilhar assim. É, alguém mais?
gostaria de falar sobre esse assunto, pessoal? Ou alguma dúvida? Ou compartilhar livremente sobre a questão da comunicação? A Thaís aqui é da área da comunicação, né, Thaís? Thaís é profissional, né? Não sei se a Thaís está aqui, está me ouvindo? Acho que ela não me ouviu. Alguém mais, pessoal? Vamos falar, mandar mensagem, vamos interagir sobre o assunto. Tudo certo? Vou compartilhar uma tela aqui, então, com vocês. Opa, tá tentando ligar o microfone, Thaís. Ah, beleza. Legal. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela aqui, um slide. Diagnóstico e plano de gestão, que eu estava falando. Primeiro passo, associação eficiente e realização de um diagnóstico comunitário. Diagnóstico geral, observar necessidades, ouvir moradores, coletar contatos também, né? Plano de gestão, priorizar demandas, definir objetivos, traçar ações práticas. Mobilização, apresentar o plano para toda a comunidade, criar canais de comunicação garantindo o alinhamento constante. Tem a parte de comunicação aqui também, a comunicação comunitária, como tinha falado, né? A ponte que conecta pessoas, ideias e ações dentro da comunidade. Grupos de WhatsApp, como a gente tinha falado, comunicação rápida e específica para diferentes temas, e-mail, canal formal para comunicados importantes, as redes sociais, divulgação das ações, conexão com a comunidade. Murais. Oi. Oi, Thaís, rapidinho, só continuar aqui, eu já te passo, tá? Desculpa, peraí, que Tranquilo. vou desligar. Murais, alternativa para moradores com pouca familiaridade com tecnologia, ajuda bastante também, né? Tem gente que não usa muito. E reuniões periódicas sempre vai ser muito importante para prestar contas, um diálogo direto, né? É, Bom, voltando aqui agora. Oi, Thaís, agora sim. Tá podendo? Oi, tô. Eu tava te Bom, ouvindo e não conseguia ligar o microfone. tudo certo. Não, só tocando no ponto que você falou, né? Sobre Facebook, né? Quase ninguém usa. E-mail, apesar de ser o meio formal também, muita gente também não olha. Hoje em dia, realmente, é grupo no WhatsApp e o Ixi, caiu, né? Thaís, e acho que ela caiu. Caiu a conexão. Bom, ela estava falando do Instagram e aí cortou. Uma pena. Bom, alguém, pessoal, gostaria? Vamos falar, interagir, compartilhar experiências, casos aí que vocês já viveram, ou qualquer situação relacionada a isso. Quando vocês não falam, eu vou pensando, vou lembrando de coisas, vou falando, mas aí fica chato só eu falar. É legal quando vocês participam. Lembrei de uma situação engraçada. Não sei se eu comentei isso na aula em ouvidorias, né? Mas usando esse lado das redes sociais, que o líder comunitário fez uma brincadeira com um buraco que não estava sendo atendido. Não sei se eu comentei, mas ele fez uma brincadeira que era o aniversário do buraco, aí marcou os órgãos ali e tal. No outro dia atenderam, né? Então ele foi uma forma criativa de utilizar a comunicação, né? E já fez uma ouvidoria ali e depois agradeceu, assim, foi muito legal, né? Que a gente importante agradecer. Olha, vieram aqui, resolveram, muito obrigado. Então, eu achei muito interessante essa experiência, né? Então, é a gente usar a comunicação ao nosso favor, né? E ajudar com as desinformações. Tem muita gente, tem muita desinformação, muita fake news hoje em dia que se chama também, né, pessoal? Tem, às vezes a gente já teve uns problemas, o pessoal botou coisa no grupo, assim, gerando pânico, que era quando vieram uma coisa que não era verdade. Então tem que
nosso papel como mediadores, a gente fica um pouco bombeiro ali nessas situações, né? Apagando os incêndios, os problemas, apaziguando o pessoal, né? Mas tem que estar de olho, né? É um grande desafio. O GRL está dizendo algo importante sobre e-mail, quase ninguém confere. É verdade, o e-mail quase ninguém confere, muita gente, a gente vê já atrasado, né? Mas, assim, o e-mail é bom para a gente utilizar ele quando vocês querem fazer algum contato com algum órgão, por exemplo, né? Com alguma empresa, fazer um contato formal via e-mail, com o e-mail de vocês, institucional, é da associação de moradores, né? Não um e-mail pessoal. É bom. E não só pelo e-mail em si, como eu tinha falado, é o que que tem dentro dos e-mails hoje, né? Eu utilizo aqui o Gmail, por exemplo, Gmail, a maioria dos e-mails já tem esse formato. Tem o Drive, você consegue armazenar muita coisa, dá para organizar muita coisa. É foto, é documento, prestação de é o que vocês quiserem ali, os projetos, aí fica num Drive, fica acessível para todo mundo. Outras gestões estão ali, você consegue armazenar isso. Eu acho muito interessante. As outras ferramentas, né? Formulários, tem muitas coisas lá no essas nuvens, né? Cada e-mail tem muitas coisas a favor, então é interessante ter isso, né? Mas para comunicar de fato, chegar nas pessoas hoje é Instagram e WhatsApp, o meio mais rápido, né? E aí, claro, tem outras formas, por exemplo, o pessoal usa muito em eventos, tem caixa de som, né? Carro de som, moto, avisando algo, alguma reunião que vai acontecer. Então, isso é uma forma de comunicação também, né? Os panfletos, os cartazes. Então, isso daí também dá para comunicar, né? Tem comunicação muito ampla mesmo. Pena que a Thaís não voltou mais, né? Não caiu a conexão dela. A Esté, oi Esté, fique à vontade, contigo. Aqui pelo. Boa noite, né? Boa Aqui noite. no Conseg, pelo Conseg, que eu sou vice-presidente, a gente, quando faz as reuniões, antes de fazer, lança o convite, além dos grupos de WhatsApp, que é o meio mais rápido que tem, né? Se comunicar, e nos privados, nos stories, coloca também no Instagram do Conseg, da página do Conseg, né? Que cada Conseg tem sua página. Aí coloca no story, deixa ali registrado. E as fotos também de cada reunião a gente coloca. E fora algumas coisas que vai acontecendo e a gente vai colocando. Isso acontece também com a associação, tudo, porque aí é um meio de estar ali, todo mundo visualiza, vai chegar nos stories e as pessoas que estão interligadas e olham a gente manda. Então, eu acho que não tem mais. E, como você falou, o e-mail deixa-se para o formal, né? A formalidade que você tem que fazer órgão, mandar para ficar o registro. Porque se você mandar um e-mail para uma pessoa, é capaz de, você mandou um e-mail, devia ter mandado o WhatsApp, que era mais rápido. Enfim, todo mundo fala isso. É verdade, Esther, verdade. Obrigado por compartilhar. E isso de postar em todos os lugares, além de levar a mensagem para mais pessoas, também é forma de transparência, né? É o que a gente já vai entrar aqui no outro ponto, né? É a transparência. Transparência não são os números, as contas, os balancetes, os extratos. Transparência são as ações, né? O que está sendo feito, né? Então, é muito importante, né? A gente ter isso bastante em mente. Antes de já passar para esse assunto, queria ver se alguém gostaria de compartilhar algo mais em relação à comunicação. Fiquem à vontade. Mais alguém? Não? Então já vamos fazendo essa introdução aqui. Bom, eu falei da comunicação, falei do diagnóstico, falei desse plano, né, esse planejamento que vocês podem fazer como quiserem, cada um tem uma forma de trabalhar. Então eu estou estimulando vocês a fazerem isso, assim, porque como professor eu sempre estou estimulando a pensar, a pesquisar, a escrever, a ler, a fazer tarefas, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, e vai ser muito útil aí também, ajuda nessa organização. Então, claro, deve ter gente que já faz isso, não estou inventando nada aqui, mas estou estimulando quem não faz poder fazer esse trabalho, tá? E aí, a parte da prestação de contas, né? Então, quando a gente fala de prestação de contas, como a gente já mencionou aqui, as reuniões, o que está sendo feito, o que está sendo debatido, as ouvidorias estão sendo feitas, então isso já vale, isso já é
a transparência, é uma prestação de contas. Mas a de números, ela vai existir a partir do momento que vocês estão mexendo com dinheiro, né? Então, tem muitas questões aí para chegar nesse ponto, certo? Então, vamos imaginar aqui que aí é uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, é uma associação de moradores, como é que eu vou receber, como é que eu vou ter receitas ali? Então, é muito comum, como o nome já diz, associação, vamos visualizar um clube. Um clube, a gente não se associa no clube, você paga um valor mensal e pode curtir aí aquele clube, usufruir das estruturas dele, tem o valor tal, né? Então, a associação, vocês podem definir o estatuto, pode estar dentro do estatuto ou definir isso em reunião, o valor, a taxa que vai ficar por casa, por apartamento, por pessoa, por associado. Vai depender de vocês, vão ter que debater como funciona, né? Mas eu vejo que nos meus estudos aqui, na experiência, eu percebo que os valores variam nessas associações de moradores entre R$ 5, o mínimo que eu vi foi 5, e o máximo que eu vi foi de R$ 30 por pessoa, né? Por associado. Eu não vi valor maior que 30 nas de moradores. Clubes ou projetos assim fechados têm valores muito maiores, né? Tem clubes que 200, R$ 300, vale. Mas essas de moradores, né, sem fins lucrativos, eu não vi valor maior que esse. Então, aí vocês vão debater, né? E ninguém é obrigado a pagar, a gente sabe. Por isso que o nome é associação. As pessoas têm direito de se associarem ou não. Então, pode definir essa taxa, né? Tentar convencer as pessoas aí a pagarem, né? Tem essa taxinha ali para vocês fazerem as melhorias que são possíveis, né? E tem outras formas também de conseguir receitas para uma associação de moradores, né? Por exemplo, comércio local, eles podem receber patrocínios, tem uma loja aí do comércio, alguma empresa, né, que pode apoiar. Geralmente o comércio apoia muito em eventos, né? Em festa junina, por exemplo, colocar a marca deles, entrar ali no cartaz e tal. Mas é uma possibilidade de captar recursos, né? Vocês podem criar produtos. A gente teve a linha aqui de copos da quadra, que deu super certo, um copo ficou muito bacana, deu para arrecadar um pouquinho para fazer algumas ações, né? E também a gente percebeu que as pessoas gostaram muito, que é a sensação de pertencimento. Teve uma moradora que saiu da quadra, ela comprou 9 copos que era para a família toda que morou, ele tinha boa lembrança na quadra, eles já não moravam mais, ela levou, deu de presente, assim, então guarda essa lembrancinha, né? Então acho isso é legal, vocês podem criar o kit da quadra, né? Camisa, boné, eco bag, caneca, enfim, vai da criatividade de vocês aí, né? Então é uma possibilidade de arrecadar também, né? Eventos, tem muita gente que arrecada em eventos, bazar, brechós, certo? Então, tem várias possibilidades de arrecadar, né? Doações, pessoas podem fazer doações também para a associação. Porém, deixando bem claro, como a gente já falou, é sem fins lucrativos, tá, pessoal? Não é uma empresa aqui. Cada real que vocês arrecadarem, vocês só podem gastar para a associação. Vai reformar parquinho, vai tampar buraco, vai fazer a festa junina, vai colocar banco, não sei o que vão fazer, mas tem que ser na associação, não se divide lucros, né? Isso daí é uma coisa muito séria que eu já vi problemas e já vi processos e associações que acabaram por isso, né? Que descobriram que quem estava na direção estava dividindo lucros, né? Estavam recebendo coisa, dividindo lucro, e aí a prestação de conta não acontecia. Quando o pessoal foi ver, já foi tarde, já, né? Caiu a ficha. Por isso é importante a gente estar de olho, né? Então, como líderes comunitários, prestar conta, né? Porque é sério, quando você começa a mexer com R$ 1, a gente já deve essa prestação de contas. Então, tem que ter a mesma seriedade. R$ 1, R$ 10, ou R$ 1.000, R$ 10.000. A gente tem que prestar conta para quem está contribuindo, né? Então, isso é muito sério. E aí, depois a gente vai aprofundar mais isso, mas aí eu recomendo vocês, quando chegarem quem tiver nessa situação, já ter o CNPJ, conta bancária, né? Começar a receber contribuições, ter contabilidade, uma empresa de contabilidade, ou algum contador profissional, fazer um trabalho sério, apresentar os balancetes com extrato, nota fiscal, tudo bonitinho. A gente vai ver uns modelos também de balancetes que usam muito no trabalho comunitário, para quem vê, tá?
quem tem experiência com projetos sociais ou condomínios é muito mais fácil de uma associação de moradores, até no começo que tem poucos recursos, né? São livros bem pequenos. Agora, de condomínio são livros gigantes, com muitos detalhes, né? Empresas também, então, quem já teve a oportunidade de ver esses balancetes, né? São muito mais complexos que os nossos, né? E a primeira ação que a gente conseguiu fazer aqui, que eu apresentei nesse plano, nesse diagnóstico, era a limpeza, era uma diária de limpeza por semana 4. A gente comprou, eu lembro até hoje, assim, ó, a gente abriu a conta bancária, tinha as primeiras contribuições, né? Estava tipo com R$ 600. Só deu para pagar a taxa do banco, porque quando a gente cria uma conta bancária já começa ali, já tem, a nossa, no caso, tinha uma taxa. Tem bancos que não cobram taxa, né? Mas o nosso tinha uma pequena taxa, e aí a gente comprou sacos de lixo, a luva e pagamos uma diária por semana de limpeza para a pessoa fazer dar um reforço na limpeza na quadra. Mas bastou uma limpeza só e tirar as fotografias, mostrar o tanto de coisa, achou escorpião, nossa, deram um desastre, esse tanto de saco de lixo assim organizado, a gente mostrou, juro para vocês, depois dessa ação já entraram outros 3 blocos assim. Então a gente já tipo, triplicou as contribuições e a gente conseguiu organizar e aí foi, né? Então a gente já prestando conta de tudo, fazendo e organizando com muita responsabilidade o que veio depois. Thaís, você voltou, acabou caindo, né, Thaís? Você está podendo falar agora? Sim, Opa, pode falar. Você tô, tinha que estar falando do carregou. Instagram, né? Você falou Facebook, Instagram, aí cortou. Foi, carregou e iPhone demora para carregar aqui. Para ligar de novo, na verdade. Então, eu estava falando, né, sobre os meios de comunicação, que hoje em dia o WhatsApp, o grupo no WhatsApp é a forma mais eficaz mesmo, assim, né? Que ele meio que reúne todas as faixas etárias. Não sei se vocês perceberam, mas o Facebook ele tá ficando só a galera assim mais velha, né? Os jovens foram migrando para o Instagram e, e aí foi aumentando a faixa etária ali do Instagram. O Instagram ainda se usa bastante assim, né, para divulgação. O Facebook realmente está ficando defasado, né? E o grupo no WhatsApp realmente é a forma mais, assim, mais fácil mesmo de comunicar com todo mundo. E é isso, né? A importância da comunicação, tanto para. Ixi, Só um cortou o áudio. minutinho, rapidinho. Só um minutinho, tá? Tá bom. Bom, a Thaís vai voltar já já para concluir a fala dela. E aí a gente volta aqui para o que eu estava falando da questão da transparência. E aí, pessoal, falando de balancetes, né? A empresa de contabilidade é muito importante ter, né? Um profissional, dar uma seriedade, né, para o trabalho de vocês. E não é só balancete, um balancete bonito e bem organizado profissional. Eles dão uma consultoria, dão muito apoio em várias situações do universo contábil, assim, né? Eles sabem muitas coisas. Então, esse suporte é muito bom, essa consultoria profissional, né? Porque pouca gente sabe, mas a gente tem, ó, mesmo sendo, como a gente é associação de moradores, sem fins lucrativos, mas mesmo assim, uma vez por ano, a gente tem que fazer uma declaração para a Receita Federal, só para dizer que é sem fins lucrativos e tal, tem que declarar. Tem muita gente que nem sabe disso, e aí isso vai gerando multa. Eu já vi casos de pessoas que fecharam, acabou a associação de moradores, de repente, mas a multa não acabou, né? Ficaram correndo anos, anos ali. Quando o pessoal num futuro quis reativar, perceberam que estava com a dívida de R$ 10.000, porque foram muitos anos e a multa acumulando, né? E aí deu mau problemão, né? Então é muito sério, a prestação de conta, ela envolve muitos detalhes, né? Tem que ter uma seriedade. Quando a gente está representando um CNPJ, você está representando ali aquela comunidade toda, né? Mas é muito sério isso. Então a gente tem que prestar conta da melhor forma possível, né? E uma boa prestação de contas é a mais clara possível, né? Se pegar um balancete ali que você não está entendendo nada e está com muitas dúvidas, é legal. É bom um balancete que seja qualquer pessoa pode ver, ler, entender. Ah, é assim, entendi, é fácil, né? O nosso aqui, a gente coloca
já de cara o extrato do mês, né? O que que aconteceu, o que que aconteceu no mês. No extrato você vê ali, né? O que saiu, o que entrou, e aí depois a gente detalha ali, porque os nomes saem meio com abreviaturas e tal, não dá para entender direito. Então tem todo o detalhe de cada receita que chegou, de cada despesa que a gente teve, toda detalhada. E aí a gente tem espaço para os conselheiros, né, para o Conselho Fiscal da aprovação ou reprovação ou comentários, né? Tem um espaço ali para eles fazerem isso. E a gente apresenta todas as notas fiscais e comprovantes de pagamento. E aí eu recomendo vocês usarem sempre nota fiscal, sempre pedirem nota fiscal para os prestadores de serviço. Não aceitar os recibos, tá? Em último caso, claro, a pessoa não emitiu um recibo, algo do tipo, ser um serviço que não tem como, né? Então, mas sempre usar o comprovante de pagamento, fazer algo bem transparente mesmo, mostrar, explicar aquela situação. Meu conselho fiscal que ele é muito rígido, não aceita recibo, né? Então, ele pede para a gente fazer algo quando não tem, quando o prestador de serviço não emite nota fiscal, em vez de pegar o recibo, pagar pelo RPA. Vocês já ouviram falar do RPA? É um recibo avulso que paga, é uma taxinha, você paga esse valor, então não tem desculpa, né? Só que você vai ter que negociar com o prestador de serviço. Ah, vamos supor, é um serviço de R$ 500, é uma taxinha de 5% do valor. Então, o valor é tanto para pagar esse imposto, que é uma nota fiscal. Às vezes, uma nota fiscal ali é avulsa, é oficial mesmo. Então, ela cobra essa taxa. O que é ruim, às vezes, um serviço mais caro, né? Você vai ter que pagar essa taxa. Não é legal. Aí você vai ter que negociar com aquele prestador de serviço, barateia um pouco por causa desse imposto, né? Mas tem lugares que são mais tranquilos e valores mais baixos, né? Tipo, comprou alguma coisa ali, que era uma manutenção que o prestador de serviço cobrou R$ 200 e ele não emitia nota fiscal, não tinha como. Então, com comprovante de pagamento e esse recibo, né? Sem rasura, então ele vai valer também, né? Mas aí vai de cada organização para organização. Em valores altos, então, de forma alguma eu vou pegar esses chamados recibos de papel, né, de papelaria, né, que falam, esses mais informais. Thaís, não sei se você fala quando tiver aí, tá? Para concluir sua fala aí. A gente já está até em outro assunto, mas como você estava falando, fica à vontade, tá? Só sinalizar. É... Oi, Oi, agora? não, era mais isso mesmo, era mais isso mesmo. Eu Legal. queria era tirar uma dúvida sobre esse Sim. assunto que você está abordando agora. Uhum. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se eu perdi essa informação, mas eu queria saber, assim, no caso, a liderança, que ela não, ela é obrigatório você formalizar um CNPJ, abrir uma associação. Eu sei que tem muitas lideranças que trabalham informalmente, né? Aí eu queria Uhum. saber, assim, a orientação que vocês passam, assim, Uhum. seria, Não, dá para sim. trabalhar informalmente, sem formalizar, Uhum. ou o Sim. correto é formalizar mesmo? Perfeito. Ó, Thaís, obrigatório não é não, tá? Não é nada obrigatório, tá bom? Ele tem muita gente, tem muitos líderes comunitários que são muito atuantes, fazem trabalhos maravilhosos, conseguem muitas coisas, promovem várias realizações e não estão formalizados, não tem CNPJ, né? Mas a gente estimula a criação de uma associação de moradores por alguns motivos, né? Por exemplo, uma coisa é você, Thaís, moradora, líder solo, né? Digamos assim, eu sou a Thaís, estou aqui, sou da quadra tal. Outra coisa é você eleita por aquela comunidade, representando aquelas 1.000 pessoas ali, com esse CNPJ também, que você vai poder ter conta bancária, conseguir receitas para melhorias na própria comunidade, né? Não que se você não tiver, não aconteça. Você pode fazer de forma particular, vaquinhas e tal, né? Mas eu acho que o que é legal, né, ajuda a dar essa força na representatividade ali da comunidade também, e com o CNPJ permitem muitas coisas positivas, né? Mas não é obrigatório, tá bom? Entendi. E aqui no caso, eu moro em Ceilândia, né? Uhum, Tem muitas lideranças, né, aqui. E uhum, aí, no caso, como que a gente faz para saber se já existe uma associação? Com certeza tem, né? Mas assim, por exemplo, na minha região, na minha área, né? Assim,
Como que eu Uhum. faço para saber se já existe alguma associação atuando ali? Se eu Sim. posso abrir uma? Sim, olha só, saber se existe assim formalmente, se está com CNPJ, algo do tipo, você fala? Por exemplo, É. vamos supor que eu tenho interesse em abrir uma associação aqui da Uhum. Norte, aqui da Ceilândia, né? Do setor norte. Uma associação de moradores, e se já tiver, né? Já Aham. existir. Entendi. Ó, primeiro você vai ter, igual eu tinha falado antes, aquela parte de pesquisar, de ser detetive e diagnóstico, sabe? O primeiro passo é pesquisar e entender mesmo, tá? Você, Entendi. por exemplo, aqui na minha quadra, aqui, eu vou na 105 Norte, tá bem fácil, tá bem delimitado, né? É a 105 Norte, assim, a quadra toda. Então, a gente é a Associação de Moradores, é a Prefeitura Comunitária dessa quadra. Então, vamos supor, do seu é numa quadra, não sei qual é o tamanho dela, se é uma rua, se é um grandão, um quarteirão, pegam quantos. Então, você vai ter que ver essa área que você pretende e fazer Uhum. uma pesquisa, acho que primeiro no boca a boca, conversando com as pessoas, né? Tem Ah, associação sim. aqui, sabe se tem, se teve, alguém antigo geralmente vai saber, já teve, ou não, nunca teve, ou acabou, deu briga. As pessoas vão saber. Se não, onde você consegue essa informação? Num cartório. Cartórios também você consegue, eles fazem uma pesquisa, então pode ir nos cartórios mais próximos aí da sua região, tá? Ah, bacana. Fazer essa pesquisa também. E assim, documentos de cartório, pessoal, vocês podem pegar, tá? Só que pagam por isso, por isso. Você pode pegar, eu quero você descobriu que tem uma associação aí, tá? E você quer ver os documentos e tal, o que que aconteceu, você pede disso, você paga por aquilo, tá bom? Ah, legal, Então, obrigada. então é uma outra forma de descobrir. Então, e se tiver, a recomendação é se aproximar dessa associação, unir forças, né? Porque não faz sentido ter duas associações no mesmo local, divergindo. A ideia é unificar mesmo, né? E aí, se Sim, não sim. tiver, a ideia é fazer isso, né? Apresentar ali, falar que quer contribuir, né? Mas se não tiver, vai lá, faz uma do zero aí, conversa com o pessoal e vai que vai. Certinho, obrigada. Imagina, aí estou à disposição, que se você precisar qualquer dúvida aí, pode me chamar, tá? Você, Pode todo mundo. deixar. Eu enviei os documentos, aqueles documentos que eu enviei lá, Thaís, tá ali, tá tudo, tá? Para criar uma associação. Aí o mais difícil é a conexão com as pessoas mesmo, definir os detalhes do estatuto, funcionamento. Aí é muito diálogo, conversar bastante com o pessoal, porque depois que assinou, né, já Sim, era. sim. Pra- E, ó, e uma informação muito importante, aprovar um estatuto é fácil, porque eles não vai ter, não tem um número mínimo de exigência. Tem um número mínimo que é preciso para os registros, né? Claro. Uhum. Mas para reformar um estatuto, você vai precisar geralmente, 2/3 dos associados. Então, para juntar, às vezes, 10 pessoas já é difícil. Imagina uma associação grande para ter que juntar 2/3 para fazer a reforma estatutária. Então, é muito complicado. Então, conversar muito, deixar esse estatuto o mais perfeito que vocês considerarem ali para não se Não preocupar com precisa alterar. alterações. Porque na pressa, às vezes, as pessoas fazem besteira, aprova qualquer coisa, usa chat GPT aqui, não vê, depois colocou, registrou, e agora, hein, pessoal? Aí entra na ilegalidade e tal, aí não é bom, né? Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado e debater bastante. Então, voltamos no assunto da comunicação. Comunicação mesmo. Alinhar tudo isso, e não é fácil. Então, para esse processo, como eu já recomendei, é bom criar uma comissão fundadora, organizadora, sabe? Dessa parte inicial. Então, geralmente são pessoas que gostam de pensar sobre isso, têm sugestões sobre o assunto, dá para pesquisar muitas coisas boas que tem por aí, né? Mas é isso. Gente, alguém gostaria de falar algo mais, ou alguma dúvida, algum comentário sobre o que a gente conversou aqui? Clodoaldo, oi Clodoaldo, fica à vontade, tá contigo. Jean, gerou uma dúvida concernente à comunicação da ouvidoria. Eu estou voltando no tema passado.
mas como aconteceu uma situação essa semana, eu vou aproveitar o momento que eu acredito ser muito pertinente, porque é uma área rural, é Samambaia, ainda que eu esteja em Taguatinga, mas essa demanda é Samambaia, e eu te pergunto, essa comunicação, questão ouvidoria, para podas de árvore, sabendo que o órgão responsável é a Nova Cap, não é isso? Eu posso fazer isso pela administração de Samambaia, isso aí eu já sei que é uma certeza. Mas eu posso ir direto no órgão Nova Cap e pedir, fazer essa solicitação, fazer essa ouvidoria, ou não necessariamente? Clodoaldo, você pode sim, tanto na administração, você pode abrir a ouvidoria, quanto na Nova Cap também, aquele site que a gente viu, o Portal Cidadão, ou Participa DF, Sim, ele já direciona direto para o órgão. Você fala algo de poda, já chega direto na Nova Cap, né? Então, as administrações regionais também vão ter acesso a essas demandas que vão surgindo, mas você pode ir direto ao órgão, sim, pode ir com direto, certeza. né? Pode ir Perfeito, direto. perfeito. Pode sim. Obrigado. Não, imagina. Tem gente que você pode escolher, né? Tem gente que já faz direto site, ou liga, ou vai na administração regional, ou já vai no órgão. A Nova Cap tá muito longe para você aí, a Nova Cap? Não, não. Não sei se até pegar um pouco da tua experiência. Pelo que me foi passado, me falaram que é uma demanda assim muito complicada eles atenderem, principalmente área rural, né? Diz que dentro das regiões administrativas já existe um problema nas cidades, quanto mais na rural, entendeu? É por isso que eu queria É. reforçar das duas formas, passando pela administração e fazer direto também no órgão competente. O- Opa, tava sem áudio. Agora estão me ouvindo, né? Agora tá ouvindo? Ó, Clodoaldo, vou ser sincero com vocês, igual eu falei na ouvidoria passada, né? Não, não é simples mesmo, né? Uma coisa é você registrar a ouvidoria, outra coisa é ela ser atendida, mas a gente não pode desistir, tem que insistir em todas as instâncias que você conseguir, Clodoaldo. É pedir apoio na administração, com os contatos com os políticos, a gente falou de ir na Câmara, com o deputado, fala com todo mundo que puder vai no órgão competente, vai, pede apoio para os conselhos, consegue, é conselho comunitário, dependendo do assunto, é secretarias, vai insistindo, a gente vai ter que fazer esse papel de chato, insistente, até resolver. Você não pode parar até não resolver, né? Mas eu tenho que ser realista também, não dá para falar, ah, não, é só fazer ali, Clodoaldo, eles vão ir. Não é, né? Seria ótimo, é demorado, mas é atendido, né? Então, com insistência, você vai conseguir. Mas isso que eu entendi essa dificuldade em áreas rurais, né? Aí, Esther, você levantou a mão, fica à vontade, Esther, tá contigo aí o microfone. Boa noite, Clodoaldo. Deixa eu tentar te ajudar. Não é que vai dar certo, é que pelo menos vou te ajudar, porque é o que a gente faz na área rural. Você manda dentro da administração, aqui na área da Ceilândia tem. Acredito que na área da Samambaia também tem. Dentro da administração, ela tem uma salinha, vamos dizer, um GEA, que é diretamente para atendimento da área rural. Aí você manda um ofício, vai lá, que é bom você mandar o ofício e ir. Manda um ofício para a administração da Samambaia. No mesmo ofício, você encaminha para a SEAGRE e que também encaminha para a Nova Cap. Você encaminha para todos os pais, para alguém, porque quando o filho nascer, todo mundo vai querer dizer que é o pai. Então, aí você encaminhou para todo mundo, que é desse jeito, essa é a realidade. Aí você pode até ir, mas aí você já faz. E também, você pode ir numa reunião do Conseg, que eu acho que ela está próxima, na próxima semana, e você também manda também a solicitação. Se tiver uma reunião do CDRS, ó, sabendo que você está desse jeito, CDRS é o Conselho Rural Sustentável, que também atua dentro da área rural. Aí ele atua Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, estrutural. Isso aí, e o INCRA no pedaço. Então, ele também vai ajudar. Então, imagina o tanto de pedido que você está indo, mandando fora os protocolos. Aqui a gente faz desse jeito. Pode acontecer de demorar, porque na área rural
tem um negócio. E tem hora que quem faz a poda, dependendo da área, aí você pede com urgência, coloca lá. Pode demorar e pode não demorar. Se for em fios, né, em perto de energia elétrica, a Neoenergia, junto com a SEB, está fazendo também. Aí coloca mais uma pessoa, entendeu? Aí depende de onde está essa coisa. Não é que na cidade, no urbano, é um pouquinho mais rápido, mas tem hora que, dependendo de quem está lá com o coração aberto, com esse tanto de pedido, vai. E aí, por fim, você ainda faz uma ouvidoria. A ouvidoria que tem vezes, momentos, que a ouvidoria é mais rápido. Não sei por quê, mas é isso que a gente faz aqui, entendeu? E desistir jamais. É Obrigado, isso. Esther. Obrigado mesmo. Ó, o que a Esther falou foi excelente, vai igual eu tinha falado, todas as instâncias possíveis, o tempo todo, pressionando, não para de existir, não existe no seu dicionário, Clodoaldo e todos vocês aqui, colegas líderes comunitários. É insistir, claro, com educação, sempre com respeito, né, pedindo as coisas com muito respeito, não ser aquele líder xingando, brigando, na polêmica e tal, que é complicado, né, e dificulta muito mais tudo, né? Então, é ser respeitoso, educação e cobrar, fiscalizar, fazer, exercer aí nosso papel, exercer a cidadania, né? É muito importante. Da questão de podas, tem uma nova lei aí, ela está meio sendo, começando agora sobre a flexibilizar um pouco essa questão das podas. Não sei se vocês já ouviram, mas alguns condomínios, né, já estão começando a fazer, mas não é simples assim, né? Vai precisar vocês vão ter que contratar, vai ser caro, né? Primeiro vai ser caro. Então, vocês vão ter que contratar um laudo, algum profissional que emita um laudo, aí tem que enviar para a nova CAP autorizar a possibilidade, aí tem que fazer, pode fazer aquela poda, né? Mas muito caro, assim, né? Então, estou vendo que está tendo isso. Então, às vezes, em alguma situação muito emergencial que não está tendo retorno, risco iminente, assim, Deus me livre, acontecer um acidente, o pessoal está em condições, está na área de um condomínio, então, às vezes dá para fazer, mas assim, tem que cumprir até um prazo, 40, tem que dar 45 dias do seu chamado para poda não ser atendido para você começar esse processo, né? Então, e é burocrático também, né? Mas é uma possibilidade para você, principalmente pessoal na área rural, né, gente? Que a gente sabe, a gente tem que ser realista, igual a Esther falou, que é tudo muito mais difícil, mais demorado. Se no meio da cidade ali do lado já está complicado, né? Agora imagina na área rural. Então, talvez ter isso aí, né, como alternativa, saber que existe também pode ser uma boa, né? Mas jamais fazer de É, forma Vamos desistir, não. independente. Vai dar Oi? certo. Não vamos desistir. também pode tirar isso, pode tirar foto Isso. também e anexar. É muito importante também, ajuda, contribui, se for uma coisa bem Sim. assim, tá aqui na Boa Esperança tinha uma árvore dentro da escola que a gente já tinha há muito tempo, fez pedido, já estava demorando demais. Isso foi o ano retrasado e já estava fazendo aniversário. E aí teve um dia que deu um vento e caiu um pedaço. Corri, tirei foto, mandei e ainda falei bem assim: quando cair, não adianta mandar o bombeiro e falar, gente, ficar com pena. Rapidinho vieram. Então, assim, dependendo, tira foto, faz aquela, vai tudo, vai na administração, mostra, faz pela área e vai pela outra. Não desiste, não. Vai que vai dar certo. É isso aí, Sté. Não, foto sempre, pessoal. A gente tem que registrar tudo: foto, vídeo. E nas ouvidorias no site, como a gente viu, o legal do site é isso: que o site você coloca a localização, coloca foto, dá até para colocar vídeo, né? Então é muito bom. Vamos registrando. É, Oi, Muito, oi, mais ou Elton, tá menos. falando? Oi, Elton, tô te ouvindo. Diga. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. Fica à Ótimo. vontade. Tava, quando eu venho para casa, eu venho de ônibus, então venho mais ouvindo até chegar em casa. Aí por isso que eu não comunico muito. Beleza, mas fica à vontade. Você quer falar? Você pediu para falar?
Eu tive algumas experiências em questão Sim. de abrir chamado, Uhum. solicitações. Algumas são rápidas, outras demoram bastante. Recentemente eu iniciei uma ação de uma construção de uma quadra de esportes, que é algo que eu acredito sim, que é muito grande para se alcançar, né? Assim, quando você não tem, eu não tenho contatos com muitos políticos aqui onde eu moro. Eu comecei há pouco tempo esse trabalho de me prontificar a buscar melhorias para onde eu moro aqui. E aí eu venho acompanhando essa solicitação, já está em análise, né? Eu vou reforçar novamente esse pedido, essa solicitação, para poder alcançar isso, porque o esporte aqui ele abre portas para os jovens, sabe? Tira eles de caminhos que porventura pode levar eles a um fim triste. É o que a gente não quer aqui. A gente quer investir no esporte, na educação. Então esse pouquinho que eu acredito que eu esteja fazendo deve contribuir de alguma forma. Como vocês falaram, não é fácil. Houve uma vez que eu fiz uma solicitação porque aqui no DF parece que a Neo Energia ela só cuida da área residencial e a SEB que cuida da parte da iluminação pública das ruas. Eu fiquei quase uns 4 meses que um trecho onde eu preciso passar para ir para o trabalho estava muito escuro. E 4 meses lutando, mandando, abrindo chamado, comunicando. Eu falei, não vou desistir não, vou continuar até porque as mulheres passam ali. As mulheres estavam com medo de passar ali por conta da falta de iluminação pública. E eu falei assim, não, vou continuar. Até que aí fizeram um reparo e trocaram as lâmpadas, aquelas amarelas antigas, por LEDs. Então eu só agradeci, falei, né, comuniquei, porque às vezes a gente critica muito, vocês não fazem, cadê? Quando fazem, cadê o posicionamento de gratidão? Falando assim, olha, obrigado por terem feito reparo, isso que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas que moram aqui. Né? Então, concordo, desistir não dá não, tem que continuar mesmo. É isso aí, Elton, bacana, legal por compartilhar aí. Não, desistir não existe. Nosso dicionário líder comunitário não tem. Pode procurar aí. Não tem, não. Não tem essa palavra, não, desistir. Ela não existe no nosso dicionário, né, Elton? E é bacana essa. Cada coisa que a gente faz, né, a gente tem que comemorar e eu sempre falo isso também. Tem que agradecer, elogiar e agradecer. O mínimo é agradecer, não precisa nem elogiar. Agradecer já é excelente, né? Vocês podem ver, falar com qualquer órgão, vocês vão ver. Representa muito da sociedade isso que a gente tinha falado. As pessoas reclamam, pedem e pouco fazem, pouco agradecem. Esse é um fato, né? Então vamos fazer diferente, né? Agradece, faz um elogio para os funcionários que estão atendendo, para que os servidores estão atendendo. Isso é importante, né? Isso é legal. E aí pode ter certeza que só vai melhorar, as pessoas vão atender cada vez melhor, né? Vai estimular outros a atender melhor. Opa, que legal, ó, está crescendo, estão olhando o nosso trabalho, está sendo feito, né? É muito bom fazer. E sobre a quadra de esportes, é um valor mais alto, é um orçamento mais alto mesmo. Eu percebo que as pessoas estão conseguindo fazer através de emendas parlamentares, né? O que é burocrático, também é demorado, e de forma privada também, né? Mas são valores elevados, aí tem que movimentar, Elton, grandes patrocínios e tal, né? Então, acho que você está no caminho de Então, com pleitear. Oi? então parcerias, né, com empresários que podem também, de alguma Isso, forma, isso. investir. Né? Exato, exato, com certeza. Mas eu vejo que o pessoal está fazendo muito com as emendas, né? Mas tem que solicitar, tem que pedir, fazer igual que você está fazendo e não parar, né? Vai dar certo. E sobre a questão dos postes, eu mandei lá naquele. A gente falou de ouvidoria na aula passada, eu enviei o cardzinho que tem alguns contatos. O aplicativo lá é muito bom, pessoal. O aplicativo é o Ilumina DF, né? Então ele é bem fácil ali de utilizar.
Só que vocês têm que ficar de olho que eles mandam resposta no e-mail, né? E muitas vezes está dizendo que foi atendida, e aí você tem que tomar cuidado. Vocês ficam, que foi legal, foi atendido, marca que foi, não confere? Não. Confere primeiro, não foi atendido, responde lá, não foi atendido, até dar certo, né? Que era uma falha que eles tinham antes, que eles estavam dando assim, o atendido era como se fosse a pessoa viu o que era para ser feito e a resposta era que foi atendido, mas atendido não era resolvido, né? Então eles estavam tendo esse problema e esse e-mail agora tá filtrando esse tipo de situação, tem melhorado, né? Alguém mais, pessoal, gostaria de falar? O nosso tempo passou agora que eu vi, mas se alguém quiser tirar mais alguma dúvida ou comentar, dá espaço para falar aqui. Não? Então vamos tirar nossa fotinho, quem puder conectar as câmeras para verem que vocês não são IAs, não são robôs, são seres humanos aqui. Quem puder, claro, tô brincando, quem não puder, sem problema nenhum, né? Mas quem puder, por gentileza. Aí, ó, todo mundo. Boa. Vou contar até 3 aqui. 1, 2, 3. Aí, foi. Legal. Ninguém mais, pessoal? Alguma dúvida ou fala final aqui? Não? Então, beleza. A gente vai se falando. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê na próxima semana. Tem muito assunto ainda para tratar, mas contem comigo, tá, pessoal? Que precisarem aí, vamos que vamos. Desistir jamais, né? Já ficou gravado aí. Eu já sabia, você já tem isso em mente, mas aqui é só para a gente reforçar. Muito obrigado aí pela aula e todas são bem engrandecedoras. Te adquiri muito conhecimento aqui, viu? Valeu, Jair. Tamo junto. Obrigado a Mas, vocês. As trocas muito boas. valeu. Abração. Fique com Deus também. Até mais. Até a próxima.